Fala pessoal, eu sou o Cleiton e bora falar um pouquinho do SNCI11, galera, o Sono Recebíveis Imobiliários, que é um fundo de papel, tá bom? Ele investe majoritariamente em CRIs, o certificado de recebíveis imobiliários, beleza? Ele também tem alguns fundos imobiliários na carteira, tem algumas operações compromissadas, mas o foco deles são CRIs, beleza? CRIs de incorporação residencial, loteamento, energia, crédito corporativo e assim por diante, ok? E bom, galera, o SNCI11 até alguns meses atrás não estava nos seus melhores dias, tá? Não que fosse um fundo ruim, mas foi um fundo ok, né? Não fede nem cheira, não sai do lugar, não chamava tanta atenção assim, mas de um tempo pra cá ele começou a passar por uma série de mudanças, tá? O gestor vem mexendo os pauzinhos, tá? No bom sentido, obviamente, né? E ele tem se tornado aí, galera, uma excelente opção para esse ano de 2026. Tá? Eu tô de olho nesse safado aí, tá bom? Vamos lá pra tela do meu computador, galera, que eu vou destrinchar o relatório aqui com vocês. É um vídeo bem rapidinho, relaxa aí, tá? Vou deixar bem mastigadinho pra vocês, tá bom? Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita e vamos lá. Tô aqui no site Status Invest, vou deixar o link do site pra vocês aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Caso vocês queiram lá depois analisar as suas ações, fundos imobiliários, fiagos, infras, fiquem à vontade aí, tá bom, galera? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, tampouco de venda, ok? Estou apenas compartilhando informações aqui com vocês, tá? Isso aqui é renda variável. Se você não souber o que tá fazendo, você vai perder muita grana. Igual eu perdi lá em 2019 quando eu comecei a investir, tá? Não sabia de desgrama nenhuma, saía comprando tudo que eu vi o pessoal falando na internet, né? Ó, me lasquei, beleza? Então toma cuidado, beleza? Bom, temos aqui o nosso querido SNCI11, o Sono Recebíveis Imobiliários, ó, que está custando aí, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 85,35 cada cotinha. Esse tá sendo o preço aí de cada cotinha atualmente, beleza? Ele tá com dividend yield aqui, galera, nos últimos 12 meses de 14,06%. Dividend yield é quanto o fundo aqui, né, o SNCI11, vem entregando aí para o cotista baseado no preço da cotação, ok? 14,06%. Lembrando que isso aqui é livre de imposto de renda para pessoa física, tá bom, galera? Então, realmente são 14,06% líquidos aí, tá? Ele também teve uma valorização aqui, ó, nos últimos 12 meses de 9,99%, mas para mim, meio que valorização não conta tanto assim, tá? Claro, é sempre bom quando o ativo valoriza, né? Não vou mentir, né, pessoal? Mas como eu tô querendo dividendo, né, eu quero que desvaloriza para comprar cota mais barato ainda, né? Vamos seguir aqui, ó. Valor patrimonial de cada cotinha vale R$ 96,56 cada cota, é o VP, tá? Valor patrimonial. Mas tá sendo negociado aqui a R$ 85,35, galera. Tá com mais de R$10 de desconto aí, né? Caramba, hein? Por isso que o PVP tá em 0,88. PVP de preço sobre o valor patrimonial. Preço é por quanto a cota está sendo negociada. Valor patrimonial é quanto a cota vale, ok? Se o PVP tivesse acima de 1, cada cotinha ia estar sendo negociada por mais de R$ 96,53. Se tivesse em 1, cada cotinha ia estar sendo negociada por R$ 96,53. Mas como está abaixo de 1, aí tá com esse desconto aí, tá? Número de cotistas, 34.890, show de bola. Rendimento médio mensal aqui nos últimos 24 meses, galera, ó, R$1 por cota que ele vem distribuindo aí, tá? Nos últimos 2 anos, beleza? A liquidez média diária dele, ó, tá muito bom, excelente aí, ó. Mais de R$400 mil que são negociados diariamente, tá? Liquidez média diária, galera, é a facilidade que você teria em estar comprando ou vendendo as suas cotinhas aí por dia, tá bom? No caso aqui, ó, são negociados R$400 mil. Se você quisesse comprar R$50 mil de uma vez aqui do SNCI11, comprar ou vender, você conseguiria sem problema nenhum, tá? Essa liquidez aqui, para um patrimônio do fundo aqui de 405 milhões, né? 405 milhões, 425 mil, tá uma liquidez muito boa, beleza? Ele tem um pouquinho de participação em fixo, ó, 0,23% aqui, basicamente, né? E o último rendimento foi de R$1 por cota, né? Então, se você tinha uma cotinha aqui do SNCI11 até o dia 15 de julho, no dia 24 de julho você recebeu aí, né, no caso, R$1 por essa cotinha, beleza? Equivalente aqui a 1,14%, galera. Novamente, livre de imposto de renda, tá? O histórico dele aqui é R$1 por cota, né? Nos últimos 24 meses, distribuiu R$1 por cota, show de bola. Vamos passar agora para o relatório gerencial. Cadê? Aqui, ó, vamos lá. Lembrando que
que esse relatório é referente ao mês de maio, beleza? Ó, maio de 2026, deixa eu dar um zoom aqui. Em maio, o dividend yield, ó, tava em 13,50%, hoje já passou, tá um pouco mais de 14 aí, né? Como vocês viram. Vamos descer aqui, ó. Uma coisa bem legal aqui do SNCI 11, galera, ó, a taxa de gestão 0,7% ao ano e a taxa de administração 0,15% ao ano, ou seja, as taxas aí, né, as duas taxas somadas, 0,85% ao ano. Muito bom, excelente, tá? Não é o fundo que vai meter a faca em ninguém. Assim, eu falo pra você, gestor, administrador, tem que ganhar bem, tá bom, galera? Que cuidar de uma desgrama dessa aqui não é fácil não, tá? Até 1%, pra mim, tá ok. Passou de 1%, já não acho tão legal assim, tá? Menos de 1%, melhor ainda. Em maio, o fundo distribuiu aqui R$1 por cota, beleza? Em linha com o Guinness aqui de R$1 a R$1,10, é a estimativa, beleza? Que ia entregar, né, pro segundo trimestre aí de 2026, tá? De R$1 a R$1,10, tá? Que será mantido para o terceiro trimestre de 2026. Bacana, show de bola, né? São 4 trimestres aí, né, galera? Cada 3 meses é um trimestre, né? De janeiro, fevereiro e março é um trimestre. Maio, junho e julho, outro trimestre. Julho, agosto e setembro, outro trimestre. Outubro, novembro e dezembro, outro trimestre. Então, até setembro, espera-se que ele vai continuar distribuindo aí entre R$1 a R$1,10 por cota, tá? Não quer dizer que vai, mas pelo menos a estimativa, beleza? O spread de crédito consolidado foi de 3,10%, show. A alavancagem líquida segue negativa, menos 9,60% do patrimônio, beleza? Volume aqui menos 39,10 milhões em compromissadas. E o SNCI segue como credor líquido, ou seja, agora não é ele que tá devendo não, galera, são os outros que devem para ele aqui, tá? Show de bola. A gestão atuou também aqui ativamente nas assembleias de titulares, importante aqui, tá? Com destaque para deliberações nos CRIs Supreme, Garden e Wise. O fundo encerrou aqui o mês com 4 ativos em tratamento especial. O CRIAS, o CRI Vanguarda, o RDR e o CRI Solar Júnior, galera, que são os ativos que estavam dando problemas para ele aí, tá? No caso aqui a gestão tá correndo atrás, tá negociando, tá exercendo algumas garantias aí, tá bom, galera? A gente viu isso aí no relatório passado, né? E vamos ver qual tá sendo o desfecho aí nesse relatório. Eu creio que vai ter algumas informações bem relevantes aqui pra gente, tá? Eu já vou pular aqui para as negociações do mês, galera, olha só. Compra 0,10 milhões no CRI LockPay Senior, prefixado em 23,87% ao ano, em uma integralização ao longo do mês, tá? 4,23 milhões aqui no CRI Cerat Magna, uma taxa IPCA mais 10,50%, a partir de compras no mercado secundário, beleza? 0,87 milhões no CRI BIT Barueri, a uma taxa de CDI mais 5,50%, finalizando os aportes da oferta, beleza? 0,62 milhões aqui no CRI Copagril, a uma taxa IPCA mais 12,25%. 5 milhões no CRI Marralo, a uma taxa CDI mais 6%. Nova operação de estruturação proprietária para financiar o término das obras de uma incorporação em Vila Velha, Espírito Santo, tá? Trata-se da primeira tranche do ativo, que deve contar com aporte de até 15 milhões nos próximos meses. Ok. Traduzindo aqui, pessoal, ele investiu 5 milhões nesse CRI Marralo, né? Financiou aqui para ajudar a terminar logo essas obras aqui na Vila Velha, Espírito Santo, certo? Só que é a primeira tranche, no caso a primeira parcela, né? Que deve contar aí com um total de até 15 milhões. Investiu 5 milhões. Então, tecnicamente, ainda falta mais 10 milhões, né? Para os próximos meses aí, tá? A parte boa aqui, ó, a operação conta com obras avançadas em 35%. Show de bola. E a melhor parte ainda é que 85% das unidades desse projeto aqui lá em Vila Velha já estão vendidas. Isso é uma notícia excelente, tá? E ainda conta com a garantia aqui de 140% se alguma coisa der errado aí, tá? Show de bola, bacana. Vendas aqui, ó, cadê? 5,02 milhões no CRI MZM aqui, série 3, a uma taxa de IPCA mais 2,95%, 19,5 milhões no CRI GS solto, a uma taxa IPCA mais 11% no mercado secundário, quitações, novo quitações. Bom, então aqui a gente pode ver que o gestor tem uma gestão bem ativa aqui, tá bom, pessoal? Sempre tá comprando, vendendo ativos ali, né, para trazer lucro aí pro SNCI 11, tá? Por isso que eu falo para vocês que o salário do gestor, galera, tem que ser um salário bom, ok? Porque fazer esse trabalho todo aqui não é fácil não, tá? Perspectivas de alocação futura, o pipeline. Atentos à reciclagem e diversificação do portfólio, o SNCI 11 tem hoje algumas expectativas de alocação futura que podem
ou não se concretizar, né? Isso aqui pode ou não acontecer, tá? Dentro dos prazos aí, beleza? Em junho, até 9 milhões em CRI de aquisição de terreno para incorporação com taxa de IPCA mais 12,68%, até 26,5 milhões em um FII de desenvolvimento residencial. Mas a gente só vai saber isso aqui no próximo relatório, né, galera? Que esse relatório aqui é de maio, né? Enfim, né? E em julho, até 10 milhões em um CRI. Olha, eu não vou ver isso aqui não, que pode ou não acontecer, né? No próximo relatório a gente vai saber se realmente aconteceu ou não, tá? Eu venho aqui e trago pra vocês. Fala, ó, pessoal, sabe aquela perspectiva lá de alocação futura de junho? Pois é, aconteceu ou não aconteceu? Então vamos esperar aí, tá? Acompanhamento de ativos e deliberações. Lembra daqueles 4 ativos, né, que a gente viu no começo do relatório aqui que estavam dando problema, ó? O CRIAS, o Vanguard, o RDR e o Solar Juno. Então, aqui tem as informações dele aí, tá? Resumindo aqui, pessoal, esse CRI Vanguard aqui, ó, ainda tá passando por alguns probleminhas, tá? Mas o gestor, ele tá bem otimista aqui, que consegue recuperar pelo menos 60% do que ele investiu aqui nesse ativo, né? É melhor do que nada, né, pessoal? É melhor do que perder tudo, né? Recuperar 60%, pô. Já no caso aqui do CRIAS, galera, também espera-se algumas perdas aí, tá, do valor investido, beleza? Só que a boa notícia é que o CRI aqui, ele já tá voltando a pagar, tá bom? Já tem novas garantias, né? Já fez uma renegociação, então, entre aspas aí, tá num cenário mais otimista do que lá o Vanguard aqui, tá? Já no caso aqui do CRI RDR, pessoal, a situação é melhor ainda, tá, em relação aos outros dois. O pessoal já admitiu que tá devendo, já teve renegociação, já conseguiu recuperar aqui, quer ver, ó? Recebeu... Cadê, ó? 102 mil reais, espera-se receber aqui no dia 25 de junho aqui aproximadamente mais 400 mil e assim por diante. Então, tá no caminho certo, bacana. E finalmente aqui, ó, o CRI Solar representa 0,1% do patrimônio, é pouquinho, mas é patrimônio, né, pessoal? E esse aqui, infelizmente, ó, ainda não é possível estimar uma recuperabilidade precisa, né? Ainda que o relatório de monitoramento da securitizadora estima uma razão de garantia superior a 100%. Então, a expectativa é que dê para recuperar aí, né, uma boa parte do valor investido aí, tá? Novamente, né, 0,1% do patrimônio, mas é patrimônio, né, galera? Pô, é dinheiro, né? Descendo aqui para resumo da carteira, ó, ele tem um total de 51 ativos na carteira, então vocês podem ver que, sim, é um ativo que é bem diversificado aí, tá? Olha aqui, ó, 81% do patrimônio dele tá alocado em CRIs, beleza? 9,7% em FIIs, 8,3 em compromissados e ele tem um 5,8 em caixa aqui, tá? Aqui é a carteirinha de CRIs que ele tem, quer dizer, a carteirona de CRIs que ele tem, tá bom, galera? Ó, tem bastante CRI aqui, tá? Olha só. Caramba, hein? Ele também tem FIIs na carteira, ó, o SNME11, o INOI, o TGAR11, RECD11, ZAVC11, VRTM11, e aqui são as operações compromissadas que ele tem, ó. Tem essa exatas da Viracopos, a Redduc série 443 e Redduc série 444, beleza? Informações contábeis, olha só aqui, pessoal. Ele gerou uma receita aqui de 3,94 milhões de reais, teve uma despesa de 0,34 milhões, ou seja, tirando a despesa aqui, ficou 3,6 milhões de reais aí, tá? Ele distribuiu aqui 86 centavos por cota, que deu mais ou menos aqui, ó, 4,20 milhões de reais que foi distribuído. Ah, Cleitão, mas ele gerou aqui 3,6, como é que ele distribuiu 4,20? É porque ele tirou da reserva, tá bom, galera? E ele ficou com a reserva aqui de 0,83 milhões, tá? Quase 20 centavos por cota aí, beleza? Destrinchado aqui, quer ver, ó? Mês de maio, cadê aqui, ó? Ele gerou menos receita do que nos meses anteriores, tá vendo? 3.985, beleza? Em compensação, a despesa ela foi menor também do que nos meses anteriores, show! Então ficou aqui 3.600.000, né, pro NCI11 no mês de maio. Só que ele tinha uma reserva de lucro de 1.428.000, galera, totalizando aqui no caso 5.029.000, tá? Distribuiu aqui 4,2 milhões e ficou com... eu não sei fazer de cabeça, deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Pera aí, vamos lá. Eu não sou bom pra matemática não, galera. 5, 29, 3, 2, 7, menos 4, 2, 1, 2, 3, 4,2 milhões. Sobrou ainda R$ 829.327 em caixa aí, tá? Ou basicamente aí
0,19, quase 0,20 centavos aí de caixa, beleza? Teve sim um lucro menor do que nos meses anteriores, mas continua distribuindo R$ 1 por cota, tá? Aqueles ativos que vem dando problema aí não estão impactando aqui no dividendo, tá bom, galera? A gestão já deixou claro aqui. E o Guinness aí continua aí a projeção de R$ 1 por cota aí para os próximos meses, beleza? Então tá show de bola, galera. E bom, aqui tem mais algumas informações bem relevantes também, tá bom, galera? Recomendo que vocês venham aqui, leiam o relatório, tá? Vou deixar o link do RI aqui, do SNC11 aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Então na descrição, tá bom? Então, qualquer dúvida, vem aqui e leiam, beleza? Mas o grosso foi basicamente isso aí que eu mostrei pra vocês, tá? No mais, é basicamente isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui, eu falei que ia ser um vídeo bem pequenininho, acabou ficando um pouquinho grande aí, peço perdão, tá? Comenta aqui embaixo, você conhecia o SNC11? Você tem ele na carteira? Deixe seu comentário que eu quero saber, tá? No mais, fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch